acontecendo já. Vamos lá. Os três atos de comunicação são a citação, intimação e a notificação, né? A notificação, né, a citação e intimação, a gente vai ir com mais calma, né, ver com mais calma daqui um pouquinho. Mas a notificação, já adianto que ela é feita para cientificar as partes sobre um ato futuro. Então, vai notificar que algo vai acontecer, né, no processo. Geralmente é feito mediante uma intimação, porque se marca algo e daí se notifica as partes sobre algo que vai acontecer. Por exemplo, vai acontecer o julgamento. Então, se intima, né, faz uma intimação sobre a marcação do julgamento para notificar as partes. O que é a citação? Vamos lá. A citação, Devanido, sim, estou gravando, sim. Acabei de gravar porque eu já estava esquecendo de gravar antes de você falar. Ah, beleza, professor. Lembrei no meio, um pouquinho antes de você falar. Então, a citação, ela é o meio pelo qual o acusado sabe que está sendo processado. É o ato pelo qual o acusado ele toma conhecimento que há um processo contra ele. Certo? É importante que a pessoa saiba que está sendo processada e saiba os motivos pelo qual está sendo processado, ou seja, saiba que e saiba por que está sendo processado. Porque só assim ele tem a possibilidade de se defender, sabendo que se ele não sabe que está sendo processado, sequer ele pode se defender, sequer ele sabe que precisa se defender. E se ele não sabe por que ele está sendo processado, ele também não tem possibilidade de defesa, como vocês lembram lá no caso do Kafka, né, que a pessoa, né, o Joseph K., ele sabe que está sendo processado, mas ele não sabe os motivos que ensejaram aquele processo. A intimação, ela sempre deve ser feita na pessoa do acusado. Então, não pode ser feita por procuração ou por meio do representante legal. Então, quando a pessoa está sendo acusada, a intimação deve ser pessoal, deve ser intimada àquela pessoa, né, deve ser entregue uma citação para a pessoa que está sendo processada. Não pode entregar para o advogado, não pode entregar para a mãe, não pode entregar para o irmão, para o filho, tem que ser pessoal. O oficial de justiça tem que pegar com a pessoa que é o réu. É importante que se a pessoa for inimputável, né, já tiver feito qual o nome? É o incidente de sanidade mental, e chegarem à conclusão que ele é inimputável, ele tem que ser citado pessoalmente, né, mas o seu representante legal, o seu curador também deve ser citado nesse caso. Ô, professor, Pode falar. o cara é um baita de um traficante lá no Morro do Rio de Janeiro, lá. Como é que o oficial vai lá intimar o cara na frente do cara? Falar, ó, tá aqui, você tem que ir lá. O cara vai matar o cara. Como é que Geralmente, funciona isso? geralmente, Alexandre, se ele é um baita de um traficante, essa pessoa ela vai ter a prisão preventiva decretada. E daí quem vai ter que fazer essa intimação, né? Quem vai ter que prender a pessoa antes da citação é a polícia, né? Na prática. Mas no Ah, caso, então o então ela não é citada. Então o oficial da justiça não vai lá citar o cara. então, em tese vai, né? Em tese vai. Só que na prática, quando se trata de uma pessoa extremamente perigosa, muitas vezes ela vai ficar presa durante o processo, né? Ela vai já ter Não, mas vamos dizer que ela não esteja presa. É aquele exemplo que o senhor estava dando. Não pode citar o filho, não pode citar o advogado, tem que citar a pessoa. E ele está lá no morro, uma hora dessa lá, comandando lá a situação. Como é que vai citar esse cara?
Então, nesse caso, o oficial de justiça pode pedir força policial. Ele pode pedir força policial. Agora, obviamente, o oficial de justiça também não é louco, ele não vai se colocar em risco, né, correr risco de vida para citar alguém, né? Mas, no caso, quando a gente está falando de uma pessoa extremamente perigosa, né, nesse nível, Alexandre, existe um mandado de prisão expedido. E se existir esse mandado de prisão, o oficial de justiça vai citar a pessoa no presídio, tá certo? Entendeu? É, o mandado de citação, ele pode ser, a citação pode ser real ou pode ser ficta. E daí eu já vou explicar para vocês a ficta, né? Porque ficou estranho, fica estranho, né? Você falar em ficta, se a citação tem que ser pessoal. Mas a real é quando existe um mandado de citação, né, que é a regra no processo penal, é o mandado de citação, que é o mandado no próprio processo, uma carta precatória, né, a carta precatória que, como a gente já viu, ela é uma a pessoa quando ela vai ser quando o processo, né, alguém tem que ser ouvido em outra comarca, é mandada uma carta precatória, uma requisição, no caso de funcionário público ou militares, e a carta rogatória. A carta rogatória é quando a pessoa está no estrangeiro, certo? É, e também existe a citação ficta, que ela pode ser feita por Professor, edital. volta de novo, por favor, que eu tô anotando. Você tá falando muito rápido. Ah, tá certo, Amanda. Então, a citação, a real, ela é por mandado, que é a regra. A carta precatória, que é quando a pessoa está em outra cidade, em outra comarca. A requisição, que ela é, que acontece, né? Se faz uma requisição quando a pessoa é militar, né? Quando é militar ou quando é funcionário público. E a carta rogatória, quando a pessoa que vai ser citada, ele está em outro país. Então, quando o juiz brasileiro não tem jurisdição para citá-la, daí faz, né, manda para o juiz estrangeiro e o juiz estrangeiro ele trata de citar a pessoa. E também existe a citação ficta, que ela pode ser por edital ou citação por hora certa. E daí a gente vai ver cada um desses tipos aqui, tá certo? Aliás, vai ver os requisitos aqui da citação. Os requisitos da citação. O mandado de citação, ele deve ter algumas coisas, né? Ele deve ter o nome do juiz, né? Para que o juiz identifique a pessoa, ela tem o direito de saber qual o juiz que, que vai julgá-la, né? Uma garantia constitucional, inclusive. Deve ter o endereço de residência, né, e do trabalho, se possível, do acusado. Lembrando que muitas vezes a pessoa mora numa viela, mora em algum lugar que não tem o endereço certo. Nesse caso, o mandado de citação deve ter a indicação de como achar o endereço, de como achar essa residência do réu. Além disso, deve ter o objetivo da citação, né? O objetivo da citação é o porquê a pessoa está sendo citada, né? Qual é o motivo que leva a pessoa a ser citada, né? Qual o crime que ela cometeu, o tipo penal. E é importante dizer que não basta simplesmente que se coloque lá para que seja citada para responder ao crime tipificado no artigo 121 do Código Penal. Tem que ter efetivamente tem que ter um resumo do motivo que leva à citação do acusado. Então precisa falar, olha, está sendo citada para responder pelo crime tipificado no
o artigo 121 porque no dia tal, na hora tal, efetuou disparos contra fulano de tal. Né? Tem que ter obviamente, não precisa ter a denúncia toda, mas precisa ter um resumo da denúncia. O juízo e o lugar, né, qual é a vara pelo qual ele está sendo processado e, caso já tenha marcado algum ato processual, né, uma audiência, por exemplo, o dia e a hora que a pessoa deve comparecer. Além disso, também precisa da assinatura do escrivão ou da rúbrica do juiz. Né? Com isso, existe o mandado de citação. E daí, a gente falou que ia falar um pouquinho dos outros tipos de citação, né? A citação do militar, ela é feita por ofício de requisição para o chefe de serviço, né? Então, o que acontece? O militar, ele não recebe um mandado de citação como as pessoas, como as outras pessoas. Alexandre, você foi policial militar ou foi policial civil? Militar. Militar. Quando alguém era processado lá, chegava mandado de citação ou chegava essa requisição para o... Requisição para se apresentar tal dia, tal E daí no chegava fórum. para quem? Chegava para quem lá? Chegava na secretaria lá e a secretaria convocava o cara, chamava o cara. Exatamente. Agora, Na verdade, em nome de, eu não sei se era em nome do comandante, chegava lá na secretaria, a secretaria anunciava a pessoa e a pessoa tinha que ir depor. É isso aí. Exatamente, mas na verdade chegava no nome do comandante do batalhão. Então eu não sabia se era. É porque como nunca fui citado para nada, porque na verdade eu era do Corpo de Bombeiros, né? Lá é Você era muito bombeiro? menos. Eu era bombeiro. Que legal. Lá então. Lá é muito menos citação do que na própria 190, na própria polícia. Porque a polícia, eles estão envolvidos com ocorrência todo dia, assim, né? Pra Sim, de gente, vez em não. quando. Pra gente era bem menos. Não, realmente, o bombeiro ele tem muito menos situação. Eu não sabia que você era bombeiro, eu achava que era policial militar. Aliás, o É bombeiro que é porque uma... porque Pode o falar. bombeiro pertence à polícia militar, né? Sim, inclusive faz o treinamento junto, né? A escola é junto, tudo junto. Não, é que não sei se você sabe, mas o bombeiro eu acho que é o profissional mais respeitado aqui do Brasil, né? O bombeiro, depois, se eu não me engano, vinha o correio, mas o bombeiro sempre teve, assim, em relação à pontuação, assim, escolha da sociedade, era o primeiro e o segundo estava lá, sei lá, bem longe da gente. Exatamente, eu sei que o bombeiro é o mais respeitado. Inclusive, tem alguns amigos no Corpo de Bombeiros também, né? Aliás, esses dias a gente estava precisando lá de alguns bombeiros lá no projeto que eu tenho, que a gente participa lá em Paraisópolis, né? A gente está com alguns bombeiros que deram treinamento para as pessoas. Pessoal bem legal. Legal. Mas vamos lá. Então, o militar, ele não recebe, ele não vai ser citado por mandado, ele vai ser citado por meio de uma requisição que vai ser entregue ao chefe do serviço. Isso daí ocorre justamente porque ele tem o militar, ele não pode simplesmente deixar de ir no serviço comunicar pro chefe que está sendo processado, deixar de ir no serviço. E outra questão, muitas vezes a função que o militar exerce precisa de uma grande disciplina e o chefe precisa ficar sabendo, né? O chefe, né? No caso o oficial superior precisa ficar sabendo qual é o que os subordinados andam fazendo. Imagina só um policial militar, não, um militar que ele é acusado de integrar grupo de extermínio, né? Como isso daí fica?
Muitas vezes o oficial pode, inclusive, por bem, tirá-lo da rua para evitar qualquer outro problema. Assim como o funcionário público. O funcionário público, ele recebe mandato de intimação, eu coloquei intimação aqui, mas foi falha minha, mandado de citação, e recebe uma e o chefe da repartição, ele também recebe uma notificação, né, que é uma espécie de requisição. E isso daí ocorre justamente para que o funcionário público não deixe na mão, e da mesma forma que o militar, para que, sabendo o chefe da repartição, sabendo que a pessoa está sendo processada, ela pode, inclusive, né, ele pode, inclusive, realocá-lo, caso seja interessante. Imagina que é uma pessoa que está sendo processada por corrupção, né? Nesse caso, existe aí inclusive, muitas vezes, um interesse público que a pessoa seja temporariamente, seja mudada de funções até que o processo chegue ao fim. Além disso, a pessoa, além disso, caso ela precise se ausentar, o chefe dela, né, o chefe da repartição, ou superior hierárquico, no caso do militar, ele deve ficar sabendo, deve saber com antecedência, até para que o serviço público não seja de nenhuma forma prejudicado. E depois a gente tem a carta precatória. A carta precatória ela vai ocorrer, ela vai ser utilizada quando quando o réu estiver fora da jurisdição. Vocês lembram, né, que eu falei que o policial de São Paulo, o policial não, o juiz de São Paulo, ele não pode determinar atos fora de São Paulo, assim como o juiz do Rio de Janeiro não pode determinar atos fora do Rio de Janeiro. Então, caso a pessoa esteja em outra comarca, por exemplo, a pessoa está em Guarulhos, quem tem que intimá-la, quem tem que citá-la é o juiz de Guarulhos. É importante que na carta precatória deve conter, além de todos aqueles requisitos do mandado de citação, que são esses aqui, então nome do juiz, nome do querelante, endereço do réu, o objetivo pelo qual ele é citado, o juízo, o lugar e o dia, caso ele precise comparecer a alguma audiência, e a assinatura do escrivão. Além de tudo isso, deve conter a sede da jurisdição deprecante e deprecado. O que é isso? É a sede do local em que o deprecante é de quem enviou a carta precatória, ou seja, o juízo pelo qual a pessoa está sendo processada, e o deprecado é o juízo em que chegou a carta precatória, onde vai ser feita a citação. E também temos a citação por edital. A citação por edital, ela ocorre nos casos em que o acusado, em que o réu, ele não é encontrado, né? Então, por exemplo, no exemplo que o Alexandre deu, né, que a pessoa é um traficante, né, super perigoso, e daí não vai ter oficial de justiça que tenha coragem de subir o morro, de entrar na favela para citar a pessoa, não vai colocar a vida em risco. Então, nesses casos também, né, eles colocam que o réu não foi encontrado, e eles citam o réu por edital, né? Ou se não, porque o acusado ele se mudou, ele não tá mais no endereço, né? O pessoal desconhece o endereço. A gente sabe que muitas vezes nós mudamos de casa e não avisamos os vizinhos, não avisamos as autoridades para onde nós fomos. Nesse caso, em que o réu muda de casa e não é encontrado, muda de endereço e não é encontrado, é possível fazer a citação por edital. Tá? A citação por edital não é o caso do réu que está se escondendo. É o réu que ele simplesmente não foi encontrado, que é diferente, não ser encontrado e está se escondendo. Quais são
os requisitos da citação por edital: o nome do juiz, o nome do querelante ou do réu, o endereço da residência ou do trabalho do réu, né, quando pelo menos o endereço que acreditava-se ser, qual é o objetivo da citação, né, da mesma forma, tem que fazer um resumo do que lhe é imputado, o juízo, o dia e a hora que deverá comparecer e o prazo contado, o prazo que ele deve responder a essa citação por edital, contado do dia da publicação do edital na imprensa ou da sua fixação na entrada do cartório ou do prédio público, né? Lembrando que essa citação por edital ela é ficta justamente porque ninguém em sã consciência fica na frente dos fóruns, né? Vai na frente dos fóruns todo dia para ver se existe algum processo contra si, se foi citado por edital, né? Pelo menos eu desconheço pessoas que fazem isso, né? Eu acho que ninguém, eu acho que ninguém fica na frente do fórum esperando, né, lendo o edital. De vez em quando as pessoas dão uma olhadinha, falam, opa, vamos ver se, né, mais por curiosidade. Alguém que já foi no fórum já viu esses editais pregados? Lá no Fórum da Barra Funda tem um mural em que tem um monte de edital, né? E, na verdade, quem mais olha esse edital, na verdade, são os estagiários que estão vindo a primeira vez no fórum e olham e falam assim, nossa, que monte de papel é esse? E daí dão uma olhada lá. Mas o edital, geralmente, ele deve ser fixado na entrada do fórum, ou se não, publicado na imprensa. Vamos lá. E o que acontece quando a pessoa ela é citada por edital, né? Porque, como eu falei, não conheço ninguém, pelo menos, que tem o costume de ir ficar na porta do fórum vendo se foi ou não citada. Então, no caso em que há a citação por edital, há a suspensão do prazo processual, né? Então, a suspensão para apresentação da resposta à acusação e também a suspensão da prescrição até que a pessoa seja encontrada. No momento que a pessoa seja encontrada, esses prazos, os dois prazos, né, eles começam a fluir. Por enquanto, alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Tudo certo, professor. Então, vamos Sim, lá. tudo Agora, certo. vamos falar um pouquinho sobre citação por hora certa. A citação por hora certa, ela é feita, né, ela é utilizada para o réu que está se ocultando. Então, o réu que ele está tentando fugir daquela citação. Ô, professor, Pode falar. deixa eu... O senhor perguntou de dúvida, não é uma dúvida. Uma vez eu fui furtado. Eu estacionei meu carro, quando eu voltei, meu carro estava todo quebrado, roubaram todo o painel dele, um monte de coisa. E aí um senhor passou do lado e falou bem assim, você que é o dono do carro? Eu falei, sou. Os caras que roubaram o teu carro estão presos, estão ali na delegacia. A polícia estava passando na hora e pegou os caras. Certo. Aí eu fui para a delegacia, vi que os caras estavam presos, todo o meu painel do carro estava lá, beleza. Peguei o painel, fui embora. Algum tempo depois, eu recebi não é citação, porque eu não sou réu, eu Intimação. recebi a intimação para ir lá depor. Sim. E na mesma intimação que eu recebi, estava lá meu nome, todos os meus dados, o meu endereço e o nome dos réus e o endereço dos caras. Eu falei, porra, peraí. O cara me roubou, o cara me prejudicou, agora vocês da justiça
estão dando ao cara todo o meu endereço, todos os meus dados no mesmo documento que eu tô sendo intimado a lá, eles também vão ser? Aí o cara falou, é assim que funciona a justiça. Eu falei, então eu não vou assinar. Então eu não quero nem saber. Aí o cara entrou em contato lá, eu sei que depois o cara voltou, um outro dia, que eu não assinei, o cara voltou com outro documento, só com o meu nome, sem o nome dos réus. Então, na verdade, esse documento não é o mesmo que vai te intimar. É diferente, tá certo? É porque eu fiquei indignado e ele falou que era o mesmo que ele ia apresentar, intimar os réus, era com aquele mesmo. Eu falei, pô, então você tá dando pro réu, além do cara me roubar, você tá dando para ele o meu endereço para ele vir ainda ter, sei lá, se o cara é um mala mesmo, porque não vai ficar preso, um idiota desse. Aí você tá dando o endereço dele para ele vir encher o meu saco ainda. Aí eu sei que eu rasguei, aí o cara ligou para alguém lá, eu rasguei a boca, xinguei pra caramba, não assinei o negócio. E depois, aí 2 dias depois, eles voltaram até mim com um documento e eu não sei se eles levaram esse mesmo pro cara. Tudo bem que o réu ia saber o meu endereço porque o advogado deles ia pegar lá. Mas levar pro próprio réu o endereço da vítima, eu achei isso um absurdo. Então, na verdade, ele não é o mesmo documento. O documento que ele leva para você é um e o documento que ele leva para o acusado é outro. Pelo menos deve ser assim. Eu acho que isso daí deve ter sido um erro de cartório, Alexandre. Eu também acho que deve ser assim, mas naquele caso não foi. No meu caso não foi. Aí eu fiquei louco. Então deve ter sido um erro de cartório isso aí, tá certo? Porque no seu caso, você recebe um mandado de intimação e não um mandado de citação. Mas provavelmente, muito provavelmente, foi um erro do cartório. Tá certo? Mas, obviamente, eu também ficaria indignado com isso, porque é um erro muito grande. Vamos voltar. Então, e daí a gente tem a citação para hora certa, que ocorre quando o réu está se ocultando, ele está tentando fugir da justiça. Para isso, o oficial de justiça ele deve tentar intimar o réu, né, tentar citar o réu 2 vezes. Então, ele vai duas vezes na casa da pessoa, né, ou no local do trabalho, no local indicado no mandado de citação, e ele verifica que a pessoa está se escondendo. Então, por exemplo, ela ouve lá no fundo da casa a pessoa falando, ó, fala que eu não tô. Né? E daí alguém fala, olha, ele não tá. Né? Oh, ele mandou dizer que não tá. Daí, nesse caso, o oficial, quando ele desconfiar que o réu está se ocultando, está tentando não ser citado, ele, depois de 2 vezes, ele pode intimar uma pessoa da família, né, alguém que esteja na casa, ou algum vizinho, indicando o dia e hora que ele voltará. Fala assim, olha, eu vou geralmente no dia seguinte, fala, olha, amanhã, às 15 horas da tarde, às 13 horas da tarde, eu vou vir aqui para intimar o acusado. Se ele não estiver aqui, já começa a correr o prazo já começa a correr. E daí o escrivão deverá enviar uma comunicação por correio para o endereço da pessoa que deveria ter sido citada, né? Que é uma citação ficta, né? Então entende-se que ele foi citado naquele momento e é nomeado um defensor dativo. Pessoal, isso aí, apesar é um instituto que veio do processo civil e, inclusive, tem muita gente que questiona a constitucionalidade disso, uma vez que essa citação ela acaba, né, fazendo com que o réu ele possa responder à revelia sem saber do que ele está sendo processado. Imagina que o oficial de justiça ele se enganou e a pessoa não estava se ocultando, mas havia se mudado daquele local, né? Ou se não realmente estava trabalhando. A gente sabe que que tem gente que é muito simples
e não entende a gravidade disso, né? Ou se não acontece, por exemplo, numa briga na família, ou briga entre vizinhos, das pessoas darem informação errada. Eu lembro de uma vez que que um cliente ele havia se mudado, né? Ele tinha se separado da esposa, e daí o oficial de justiça, ele morava ela morava na casa de baixo, ele morava na casa de cima, e o oficial de justiça apareceu lá para intimá-la. Ela falou que ele não morava mais lá, que não estava mais lá. E daí deu um problemão enorme, porque ele estava com medida cautelar, né? E daí a gente teve que demonstrar que ele não, né, ele foi preso, né? Ele foi preso algum tempo depois, e a gente teve que demonstrar que não, ele não havia se mudado sem informar o juízo, que na verdade era uma briga entre ele e a ex-esposa. Mas isso daí também pode acontecer com citação por hora certa. Então o vizinho também, ou se não nem por má fé, mas o vizinho pode não passar a informação para o outro vizinho, a família pode não passar a informação, e daí acaba tendo esse problema, tá certo? Pessoal, como está no finzinho aqui, eu vou derrubar e vou voltar aqui com uma outra gravação, tá certo? Com outro link.